Aí, de repente, a gente tem agora o chamado de Deus. A sarça que ardia em chamas. Então, eu vou... Mas ele tava de boa lá e... Tava de boa. De boa, sim. Assim, trabalhando como pastor de ovelha, né? No deserto, pensa Comendo só. na mosca. Sem lá. ar-condicionado. Comendo na mosca. tudo isso. E aí a gente então vem para nossa terceira parte aqui bom. do podcast. Depois de anos vivendo em Midian, Moisés se encontrou em um dia como qualquer outro, levando o gado para pastar nas terras mais distantes, próximas ao Monte Horebe, também conhecido como o Monte de Deus. O que aconteceria naquele dia, no entanto, estava longe de ser normal, Kaique. E mudaria não só a vida de Moisés, mas também o curso da história do povo de Israel. Bom. Ao se aproximar do monte, Moisés se deparou com uma visão extraordinária. Uma sarça que ardia em chamas. Mas de forma milagrosa, ela não se consumia. E nesse momento, o nosso amigo Moisés tem um grande encontro, extremamente poderoso. E eu gostaria, Rodrigo Silva, que você nos contasse um pouquinho mais sobre esse encontro. O que foi esse encontro, o que aconteceu e o que se passa a partir dali. O que é uma sarça? É um arbusto típico do deserto. Na Península do Sinai tem muito disso. Um arbusto seco, né? Isso é tem um no arbusto Príncipe seco. do Egito. É um arbusto seco, Tem, exatamente. Não sei se o pessoal conhece a arnica. Parece uma arnica gigante, porque ela fica grande. A arnica é pequenininha, rasteira, né? Mas parece uma seca assim. Ela é muito típica do deserto. E Moisés viu que a sarça estava pegando fogo. Mas ela não se queimava. Só tinha um fogo. Aí quando Moisés chegou perto... Isso daí é complexo, né? Porque assim, se eu vejo uma árvore pegando fogo, eu não reparo tão rapidamente que ela não está queimando a árvore. Não, assim, mas né? é que assim, essa aí é uma árvore seca fina. Se tivesse pegando fogo, ela meio que acho que Com certeza. ela ia sumir muito rápido. Você quer Mas ele perceber tem razão. rápido? Ia ser Sim, fácil porque de é um perceber? arbusto. É Arbusto muito é fininho. combustível. Tanto é que quando você é escoteiro, desbravador, alguma coisa assim, Faz fogueira com você faz fogueira com esses arbustos secos. Ela é um combustível muito rápido. Então, ela pegar fogo no deserto já era uma coisa assim, poxa, o que aconteceu dela pegar fogo? E, de repente, Moisés até queria abafar ali, porque, veja, ele estava com os animais pastando. É deserto. Você não tem pastagem com tanta facilidade para todo lugar. Então, um foco de incêndio era complicado. Acabar com 2, 3 dias de comida de ovelha, né? Ou mais. Você entendeu? Então, assim, deu um foco de incêndio ali, você tem que acabar com aquilo. Talvez Moisés chegou até com o intuito de apagar o fogo. Aí, quando ele viu, peraí, o fogo não consumiu o arbusto. Aí uma voz fala com ele assim, Moisés. E é interessante que a primeira coisa que Deus fala com ele é chamando pelo nome. Moisés, Moisés, 2 vezes. Na Bíblia tem muito isso assim, quando você repete o nome da pessoa 2 vezes, é que você vai dizer algo muito solene. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo, que então se chamava Saulo, estava perseguindo o cristianismo, Jesus falou com ele assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, na cultura do Oriente Médio, quando você chama 2 vezes o nome da pessoa, é que você vai falar alguma coisa muito importante para ela. Então você fala assim, Kaique, Kaique. Se eu repetir 2 vezes o seu nome, você para tudo, porque é urgente, é sério. Saulo, Saulo. Tipo quando a esposa tá querendo pedir pra você ficar quieto, assim. Aí ela fala o nome completo. Tiago. É. Não é mesmo assim? Ou o nome completo. Kaique. Entendeu? Lembra que Jesus até falou o seguinte, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Nem todo aquele que você acha importante. Nem né? todo aquele que você acha importante. Então Deus falou, Moisés, Moisés. É importante essa cultura, né? Sim, sim. Aí Moisés respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, estou lendo aqui. Se cagando inteiro, né? Porque Com um certeza. negócio pegando fogo e alguém chama ele. Aí Deus continuou, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Nossa. É interessante, por que Deus mandou tirar as sandálias dos pés? Só tem mais uma situação na Bíblia em que Deus manda alguém tirar as sandálias. Foi quando Deus aparece para Josué. E não tem mais nada na Bíblia, nenhuma doutrina, Cara, nenhum que mandamento. interessante. Isso é mais uma daquelas histórias meio hereditárias onde acontece algo com ele e com o próximo Exatamente. dele, né? Porque Josué ficou Aqueles 40 anos paralelos. com Moisés. Exatamente. Caramba, que coisa. Exato, Sempre tem esses paralelos na Bíblia, que a senhora estava falando lá das genealogias. Embora Josué não fosse parente de Moisés, mas pela convivência ele fosse um filho mas quase o nosso adotado. tópico não tem a ver só com sangue, né? Tem a ver com essa criação, essa ligação, né? Exatamente, com o ecossistema que você está. Sim. Por que Deus mandou tirar a sandália aqui, sendo que isso não é uma doutrina bíblica? Respeito. Pois é, mas que tipo de respeito?
Lá no Museu do NASP, quando vocês foram lá, não sei se vocês vão lembrar que foi muito rápido, mas quando a gente voltar lá, eu vou mostrar com calma para vocês. Eu tenho uma paleta egípcia lá, que a gente chama de paleta de Narmer, que mostra o faraó do Egito diante do deus Horus, descalço, e com o empregado dele atrás segurando as sandálias. E nós temos vários outros quadros, como esse no Egito, lá em tumbas, com o faraó ou o sacerdote diante da divindade descalço. O que a gente deduz pela cultura egípcia? Quando você está diante de um deus, você tem que tirar o sapato. No dia do julgamento, tem que tirar o sapato. Tem que estar com o pé descalço? Descalço. Era um costume egípcio. Deus sabia que Moisés estava cheio de background egípcio. Então, embora Deus não, como é que se diz assim, não assinasse embaixo daquela cultura egípcia, Deus tinha que se valer daquela cultura para Moisés entender. Porque se Deus não mandasse Moisés tirar o sapato, Moisés podia pensar que era um espírito do deserto, um gênio. Eles têm muita crença de gênio do deserto. É igual aqui na floresta amazônica, o pessoal acredita em curupira, boitatá, saci, espíritos do deserto, da floresta. Eles acreditavam até hoje em espíritos do deserto. Então, tipo assim, para o Moisés até então, os únicos deuses que existiam eram os deuses egípcios e geralmente ficavam descalços na frente deles. Exatamente. Provavelmente, eu não sei se ele estava com o deus hebreu tão claro na cabeça dele a essa altura, porque ele já tinha fugido para o deserto. Sim. E já tinha passado um bom tempo no deserto. Ele tinha quase 40 anos que ele estava ali. Então ele já estava com 80. Já estava com 80 quase. Isso aí choca as pessoas. Quando ele volta para o Egito, ele está com quase 80. Então ele fala, quem és tu, Senhor? Aí ele tirou o sapato e viu que era Deus que estava falando com ele. Como é que funciona esse negócio de Deus falar com a linguagem egípcia sem endossar? Você sabe que quando uma pessoa espirra, nós por educação falamos saúde. Mas não existe nada na medicina que diga que dizer saúde vai curar a sua gripe. Não existe. Uhum. Mas mesmo o médico fala saúde. Mesmo o cientista vai falar saúde, porque é um costume. Esse costume veio da Idade Média. Acreditava-se que quando a pessoa espirrava, a alma saía pela boca. Então se falava, Deus te crie, que te dê boa sorte, saúde para a alma voltar. Superstição. Só que hoje, se Jesus estivesse aqui e alguém espirrasse, o que Jesus ia falar por educação? Saúde. Se Jesus falasse saúde, não é que Jesus estava endossando aquela cultura pagã, nem estava dizendo que realmente dizer saúde cura. Jesus estaria sendo simplesmente educado e conversando conosco na nossa cultura. Uhum. Entendeu? Então, para Moisés entender, ele falou, tira o sapato. Opa! Então não é nenhum espírito que está falando comigo, não, nenhum gênio. É a divindade. Qual divindade? Aí ele perguntou, qual é o teu nome? Aí Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. E ele falou, eu sou Deus de seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu vi a aflição do Egito. Agora você vai lá e vai tirar o meu povo. Aí Moisés, não, mas eu estou com muito medo, eu não posso ir, desculpa, manda outro. E é interessante que o capítulo 3 e o capítulo 4 mostram esse embate de Moisés com Deus que é maior no texto do que o seu nascimento. O nascimento dele, todo aquele problema que ele passou, fica praticamente resumido ao capítulo 1. Uhum. Mas o embate com Deus gasta 2 capítulos. Olha como é que Moisés era teimoso. Sim. Não. Eu ouvi que ficou uma semana, assim, não foi uma passagem, foi uma semana discutindo. Ali, provavelmente. A Bíblia não fala quanto tempo, mas foi tempo. Sim. E Deus falou, Moisés, vai lá. Talvez Deus apareceu mais de um dia para ele, eu não sei. Porque tem um estudo muito interessante, Rodrigo, que acontece, que é sobre a liderança de Moisés nesse momento. Porque, imagina só, ele saiu do Egito, fugido, porque lá ele matou um egípcio para proteger o seu povo. Não tinha caducado já, não? Passou 40 anos. Deus fala isso para ele. Isso. Já morreram os que queriam te matar. Mas olha isso, olha essa lógica. Então ele saiu de lá fugido porque ele fez algo que ele acreditava, né, para proteger o seu povo. Uhum. E aí ele saiu de lá porque os egípcios iriam matar ele. Tá. Ele estava marcado para morrer. E aí vem Deus, não é qualquer um, vem Deus. Uhum. Deus aparece na sua frente e diz, volta para lá para libertar o seu povo. Isso é Deus dizendo. E ele pega e o que ele deveria responder?
Ele deveria dizer sim, mas pensa... Não, mano, é Deus dizendo. Não, eu sei. Você tá aqui, ó. Você saiu de lá porque você matou uma Sim. pessoa para proteger seu povo. Aí vem Deus falando assim, agora vai lá e salva o seu povo que eu tô contigo. Cara, você fugiu lá com medo, só que agora Deus vem e fala, pode ir. Isso é verdade. Você faz o quê? Você responde o quê, em tese? Eu faço assim, sim. Claro, yes, uhul. Você me ajuda? Ele vai falar sim, vambora. Meu, animal, olha isso. Isso é óbvio. E por que ele não vai? Aí tem gente que diz que ele não vai Ficou com medo? porque ele não queria constranger o irmão mais velho dele. Por exemplo, que poderia ser Arão, no caso ali. Não é? O que você entende dessa passagem, dessa discussão? Não, eu entendo que Moisés não foi por medo. Medo? Foi medo. Como que pode alguém... Porque em momento algum Deus quando fala... tem Deus na sua frente falar Aham. isso daí, cara. Mas assim, será que ele tinha uma compreensão tão grande de quem era Deus? Não, mas tem um negócio pegando Não, mas fogo na sua frente ali. Só que as duas coisas são verdade. Ele tinha uma compreensão de Deus e mesmo que não tivesse, ele viu a sarça Sim. ali. Mesmo que não tenha noção nenhuma, parece aquele ser grandioso ali, com aquela voz de frequência modulada. Não, mas quando eu falo de Deus, eu tipo assim, ele tinha noção que esse era o Deus dos deuses, entendeu? Sim, mas Porque- mesmo que não fosse, isso que eu tô falando. Mesmo um camarada que, assim, ele não tem noção nenhuma de Deus, mas parece um ET pra ele aqui com a nave, ele vai ficar doido, né? Sim. Agora, a pergunta do Tiago também procede. Mas é Deus. Mas aí que vem uma coisa interessante. Além do pecado, uma das coisas que mais afasta as pessoas de Deus é o medo. Por isso que, pasmem com o que eu vou dizer, o medo é que, infelizmente, em português, a gente tem a mesma palavra para quase tudo. Em hebraico e grego, às vezes, tem outras dimensões. O medo, dependendo da situação, é pecado. Olha aí, Rodrigo Silva. Olha aí, Rodrigo Silva. Rodrigo Silva. Coisas internas que Aí acontecem sim, nos almoços. é uma coisa que aconteceu nesse almoço. Rodrigo É que eu Silva. cortei com a mão direita. Cadê a Laura aqui? A Laura não tá. Manda esse corte Isso pra vai dar Laura. corte, isso vai dar corte. Mas o medo... Tanto é que tem uma passagem em 1 João 4, versículo 18, que diz assim: no amor não existe o medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, e todo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. É interessante que esse versículo que eu acabei de citar está pouco abaixo do versículo que diz Deus é amor. Olha só. Então, quando Então fala quem tem amor- medo de Deus. Exatamente. O medo afasta. É porque talvez uma tradução boa para a palavra medo nesse contexto aqui seria covardia. A gente tem que separar. Eu vou até evitar a palavra medo. Eu vou colocar duas palavras que parecem ser sinônimas emocionalmente, mas não são: temor e covardia. O temor, ele te protege. Quantos que são pai que fala assim: quando eu não tinha filho, eu corria, pisava lá, ó, 180, sem medo de ser feliz. Minha mulher engravidou, Já fica com medo. eu já agora é um medo de temor. Sim. Não estou sendo covarde, mas peraí, mas agora eu tenho que pensar duas vezes. Não pode acontecer nada comigo, porque tem um serzinho dependente de mim. O temor do Senhor, diz a Bíblia, é o princípio da sabedoria. Então esse temor é saudável. É esse temor que faz você não entrar em enrascada. Não coloca a mão no buraco aqui. Você não sabe o que tem lá dentro? Você tem um escorpião, uma cobra. Esse temor é bom, ele te protege. Agora, a covardia é que é o problema. E nós damos em português o nome medo para ambos. Mas existe uma diferença entre o medo de temor e o medo de covardia. Tá certo? E existe a fobia também, que é uma questão psicológica. A gente não vai entrar no mérito dela aqui. E tem pessoas que têm um problema psicológico. Não quero agora também demonizar uma doença. Não é esse o meu sentido. Mas será que não era um medo de decepcionar, um medo de falar assim, cara, eu não consigo fazer isso, ou sei lá, um medo de... Cara, O problema é que... Não, pô. Quando Tipo, o eu medo, não, velho. mesmo que ele seja politicamente correto, não, eu não sou capaz, como você está colocando, a consequência dele vem. O Tiago está me chamando a atenção por causa disso. Mesmo que o medo for por um motivo justo, uma coisa é fato. Ele vai te limitar. Cara, porque eu fico pensando muito assim, cara. Ele deve ter pensado assim, cara, é muita gente. Como eu vou... Tipo assim, sabe? Eu acho que ele se sentiu mais incapaz, sabe? Tipo assim, cara, é impossível, é muita gente, sei lá o que. Como eu vou conseguir um cara que saiu do alto e tô pastando Pode com ser. ovelha?
Ele também se sentiu capaz. Mas eu acho ainda, não nego o que você está falando, Kaique, mas eu acho que existe uma possibilidade, porque Deus fala com ele assim, pode ir, quer ver? Eu vou mostrar para você a passagem, porque eu acho que o medo dele era mais do que podia acontecer com ele. Porque Deus fala com ele assim, ó, você vai voltar lá para o Egito e tudo mais, né? Você vai voltar lá e vai falar diante de Faraó e tudo mais, e Moisés começa a como é que fala? Começa a dar desculpa para não ir, né? Começa a dar desculpa. E ele fala assim, olha, verso 11, 3 verso 11. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Parece que está na... Isso. O Lucão falou aqui, você está entendendo? Olha, não sou ninguém, eu não tenho capacidade. Aí Deus disse para Moisés disse para Deus, eis que quando eu abrir e for falar com os filhos de Israel, eles vão dizer, o Deus de seus pais não me enviou. Aí Deus falou assim, eu sou o que sou. Que em hebraico é, eu serei o que eu quiser ser. Confia em mim. Aí Deus fala assim, já morreram aqueles que queriam matar você, Moisés. Pode ir. Pode ir. Senhor, mas... Aí ele começou a dar um monte de desculpa. Entendi. Cada hora uma desculpa. Eu sou pesado de língua. Que alguns pensam que Moisés era gago. Não é que ele era gago. No hebraico, esse pesado de língua, ele quis dizer o seguinte, eu não tenho mais fluência no egípcio. Sabe que a pessoa fala assim, não, eu aprendi um pouco de polonês na infância, mas nunca mais falei polonês, voltar lá agora e fazer um discurso para o primeiro-ministro em polonês, eu não tenho nem vocabulário para isso, 40 anos se passaram, tem problema não. Olha como é que Deus é paciente. Arão vai traduzir você. Seu irmão vai traduzir você, Arão. O que mais? Qual que é a desculpa agora? Não, é porque eles vão dizer que o senhor não me apareceu. Deixa comigo que eu vou mostrar. O que mais? É tipo o estagiário te dando desculpa que não consegue fazer as coisas e você vai dando as soluções. E Deus foi paciente. Aí, esse aqui que é a parte mais interessante, tem uma hora que Deus começa a apelar. Deus fala assim, Moisés, tá bom. Pega, o que está na sua mão aí? Meu cajado de pastor. O fato de ele falar o meu cajado de pastor deve ter dado o seguinte, não, eu estou aqui bem na minha profissão, beleza e tudo, tranquilo, feliz, satisfeito e tal. Ah, é? Essa é a sua profissão? Foi o que apareceu aqui desde que eu fugi. Joga o cajado no chão. Aí a Bíblia diz o seguinte, que é isso que você tem na mão, Moisés? Êxodo 4, verso 2. Ele respondeu, um cajado. Então Deus lhe disse, joga-o no chão. Ele jogou no chão e o cajado virou uma serpente. E Moisés fugia dela, de novo com medo. Então o Senhor falou, estende a mão e pega a serpente pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em cajado. Raciocina comigo. Eu não sou especialista em serpentes. Mas pelo que a gente vê em vídeos e tudo mais, os especialistas em serpente pegam a serpente por onde? Cabeça. Pela cabeça. Deus mandou pegar pela cauda. Eu pensei que você ia falar assim, eu não sou especialista em serpente, mas serpente não vira cajado. Mas cajado vira serpente. Não deixa de ser a verdade. Né? Agora, por que Deus fez aquilo com ele? Olha bem, aqui está a serpente, o cajado que virou serpente e Moisés fugindo. Então a cabeça da serpente está aqui. Quando Deus fala, pega pela cauda, para pegar pela cauda, o que Moisés teve que fazer? Passa por cima e virar. Você está correndo aqui, Pega pela cauda. A serpente começou a fugir. Quando você enfrenta o problema de frente, ele dá as costas e começa a fugir de você. A Bíblia diz isso. Resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Uau. Enquanto Moisés fugia, a serpente perseguia. Quando ele deu meia volta e olhou nos olhos, ela que começou a fugir dele. Caramba. E tinha toda uma questão também assim cultural, porque no Egito Antigo, os magos de Faraó, lá no museu a gente tem uma réplica que eu trouxe do Egito de um cajado de mago de Faraó e ele tem o formato de uma serpente. Você está entendendo? Ele tem o formato de uma serpente. E tem histórias também onde tem o deus Horus pegando a serpente pela cauda. Quer dizer, você tem mais poder sobre ela. Então, Moisés, para de desculpa agora e vai lá. Aí ele finalmente aceita voltar para o Egito e chega lá, encontra com o irmão dele e aquele cajado fica revezando na mão de Moisés e de Arão para comparecer diante de Faraó. Caramba, cara. Que isso, hein? Qual que é o estopim, o que faz ele decidir, então, seguir nessa jornada? Olha, a Bíblia fala que
talvez o ponto último foi esse do cajado. Porque diz assim, olha, ele fala, Senhor, eu nunca fui eloquente, e Deus falou, não tem problema não, Arão vai ser aquele que vai fazer no seu lugar, ele vai falar por você. Aqui Moisés começou a aceitar. Então acho que os dois elementos que o fizeram mudar de ideia e aceitar aí, em primeiro lugar foi o fato de que ele viu que ele poderia enfrentar os medos dele. Deus fez um exercício com ele ali de psicodrama. Você pode enfrentar os seus medos. Vai lá, você deu conta. E segundo, apoio familiar. Tem um irmão junto, pô, é mais fácil fazer em Olha dois. que legal. Aqui você já tem um Moisés diferente. Quando ele matou o egípcio, ele saiu com a ideia que eu sou o fera, eu faço. Quando ele expulsou os caras também que queriam pegar as meninas de Jetro lá, ele sozinho bateu nos caras. Agora não. Agora ele pede ajuda. Já mudou o caráter dele. Caramba. Você gostou desse corte? Gostou do programa com o Rodrigo Silva? Então pega esse recado aqui que ele é pra você. Em julho, o Grupo Primo e a UNASP vão lançar uma pós-graduação em Interpretação Bíblica e Arqueologia das Escrituras, que vai ser liderada pelo Rodrigo Silva. Você vai ter a chance de aprender com profundidade sobre todos os principais livros da Bíblia e a interpretar os trechos mais importantes também. E também vai ter aula de Arqueologia Bíblica, onde vai conhecer os lugares no Oriente Médio por onde passaram Jesus e os seus apóstolos, tá? Além disso, os alunos dessa pós-graduação vão ter a chance de visitar o Museu de Arqueologia Bíblica, que fica no interior de São Paulo, guiado aqui pelo Rodrigo Silva. Você também vai ter a chance, a oportunidade de ficar amigo e se aproximar de um monte de gente que também tem interesse em aprender mais sobre a Bíblia no nosso grupo de WhatsApp. E tem mais, o aluno da pós-graduação que tiver mais destaque, que mais se envolver, tiver as melhores notas, vai ganhar uma viagem para Israel com tudo pago. E é claro que você vai fazer essa viagem guiada pelo próprio Rodrigo Silva, que entende muito do assunto e vai lá desvendar todos os mistérios e toda a história por onde passou Jesus. Se você não quer perder essa chance de aprender mais sobre Bíblia com o próprio Rodrigo Silva, clica aqui no link da descrição do vídeo ou aponta aqui para o QR Code na tela e entre na nossa lista de espera e seja avisado da nossa primeira turma. E dia 15 de julho começa uma série de aulas gratuitas aqui do Rodrigo Silva. Você vai ter aqui uma série de aulas com uma mega profundidade sobre o assunto da Bíblia, certo? Link na descrição, QR Code na tela.